Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Hoje, depois de uma vitória, de uma goleada, um jogo no qual o Peixão venceu e convenceu. Quem fala aqui é o Manu, como sempre. Antes de eu começar a falar sobre o assunto desse vídeo, peço aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações. Já deixa o like adiantado, não custa nada, só clicar aí no botãozinho do joinha, que já alimenta o algoritmo e o algoritmo recomenda os nossos vídeos para mais pessoas. Beleza? Siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente posta conteúdo frequentemente lá. E bora para o nosso vídeo, falar um pouquinho sobre essa vitória contra a Portuguesa, que foi muito boa, mas também não deve servir para a gente se iludir. Vamos falar sobre o lado bom primeiro. O Santos fez uma partida irretocável, com alguns detalhes ali que, né, Maicon e tal, que a gente deve criticar, mas uma partida soberana, absolutamente dominante. O Santos venceu, convenceu, dominou a Portuguesa. As entradas de Joaquim na zaga, Joaquim e Lucas Lima no meio-campo mudaram o patamar do Santos para melhor, mas é a Portuguesa. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Enfim, partidaça do Santos. A defesa do Santos se portou muito melhor do que vinha se portando. Claro que o ataque da Portuguesa ajudou bastante, né? O João Paulo praticamente assistiu a partida. Fiquei muito triste pela perda do Sandro. Acho que o Sandro deve ficar de fora alguns jogos, porque ele fraturou o nariz. Mas para mim, honestamente, o titular da posição é o Rodrigo Fernandes. Então o Rodrigo volta, o titular volta para a posição. No meio campo, como eu disse, o Lucas Lima fez uma diferença gritante e ele está com muita vontade de mostrar serviço. Tomara que ele continue assim, se dedicando, aplicado, marcando. Ele marcou bastante, ele voltou bastante para ajudar a marcar, e com a bola no pé lá no ataque ele foi cerebral, né? Mostrou muita visão de jogo, a visão que ele tinha quando ele jogou aqui em 2016, 2015, até em alguns lampejos em 2017. E aí eu fico imaginando que com o Soteldo, que é um outro jogador que atrai muita marcação, o Lucas Lima vai ter espaço e vai ter tempo com a bola, vai ter aquele segundinho a mais para pensar com a bola. Porque o Soteldo sozinho ele já atrai muita marcação, né? Então ou vão dar espaço para o Lucas Lima ou vão dar espaço para o Soteldo, ou os dois vão ter espaço porque os dois vão chamar marcação. E isso também pode dar espaço para o Marcos Leonardo. Ontem ele teve muito mais espaço para trabalhar e acabou fazendo 2 gols, quase faz 3. Mendoza também fez 2 gols. Queria começar falando também sobre o Ângelo. Eu acho que o Ângelo... Eu fiz eu dei algumas declarações em vídeos passados e eu vou falar sobre elas. A primeira das quais eu quero falar é a de que Marcos Leonardo e Ângelo precisam de um banco. Eu mantenho essa afirmação em relação ao Ângelo, tá? O Ângelo teve tudo para fazer o golzinho dele ontem, mas o menino, sei lá, ele é inimigo do gol, ele precisa aprender a gostar do gol. Não é possível. Eu acho que ele precisa fazer isso sem a responsabilidade de ter que resolver os nossos problemas, tá? Eu concordo que o Ângelo queimou etapa subindo muito cedo, só que ao mesmo tempo ele acabou de fazer 18 anos, ele tinha 17 anos há meses atrás. A gente não precisa ter pressa com o Ângelo, a gente pode consertar as deficiências dele e colocando ele gradualmente, gradativamente no time, para ele ir reconquistando a confiança e reconquistar a titularidade. Tá? Eu não estou falando isso para cornetar ele, eu estou falando isso para proteger ele, para preservar ele. Eu tenho certeza que o Ângelo vale muito mais do que os 10 milhões que o Flamengo está oferecendo, e a gente lapidando essa joia, ele tem muito a acrescentar ao nosso time. Mas no momento eu não vejo ele como titular. Tá? No momento eu não vejo ele como titular. O Marcos Leonardo ele fez 2 gols ontem, então vamos ver como ele vai se comportar nas próximas partidas. Se de fato essa entrada no Lucas Lima vai dar um upgrade na performance dele, ou se ele só meteu 2 gols porque era Portuguesa mesmo. Então eu deixo aqui em stand-by essa minha afirmação. Uma outra afirmação minha foi a do Fora Daí, né? Foi um vídeo que gerou bastante comentário, inclusive, na qual eu justificava a saída do Dair, e ontem na live pós-jogo teve gente falando, você fez vídeo falando fora Dair, fala agora. E eu falo, eu mantenho o que eu disse. Como eu disse lá na live, algo que vocês não vão ver da minha parte é imediatismo.
Não é porque o Santos ganhou de 4-0 da Portuguesa que os problemas do Santos foram resolvidos, tá? E o péssimo futebol apresentado pelo Santos até agora era sim culpa do treinador Odair Hellmann. O Santos fez uma ótima partida, uma partida que eu já previa que o Santos fosse vencer, tá? Que o Santos tinha tudo para passar por cima da Portuguesa. Portuguesa hoje é a última colocada do Paulistão, é o pior time do campeonato. Então, por mais que seja uma vitória necessária para se comemorar, a gente não fez mais do que obrigação. Então, isso não inocenta o Odair Hellmann, não absolve o Odair Hellmann dos seus crimes contra o futebol do Santos Futebol Clube cometidos esse ano. No vídeo que eu falei, que eu fiz pedindo a saída do Odair, eu falei que ele podia me convencer do contrário. Tá? Ele só precisa se classificar, vencer o mata-mata do grupo e chegar nas semifinais ou na final jogando de igual para igual com os grandes. Aí ele me convence do contrário. Tá? Se não for esse o caso, é fora daí sim, depois do Paulista, que vem o Dorival ou o Cuca, ou algum treinador de nome e de experiência. Tendo falado sobre os pontos positivos, Joaquim jogou muito, Bauerman entrou muito bem, eu acho que eles têm tudo para ser uma ótima dupla de zaga. Como eu disse, é a Portuguesa de Desportos, que provavelmente vai ser rebaixada nesse Campeonato Paulista, vai voltar para a Série A2, e isso não resolve os nossos problemas. O Santos, felizmente, pega um outro adversário fraco agora pela Copa do Brasil, e eu acho que não é o caso de poupar, pelo menos não no começo, né? Já que a gente enfiou uma goleada no Paulista, mantém o mesmo time. Já pensou a gente vai para o Clássico contra o Corinthians vindo de 2 goleadas? Seria ótimo, independente do adversário. É sempre bom você golear, dar uma moral para os jogadores, dar confiança. Então, eu acho que o Santos tem que ir com o mesmo time para o jogo da Copa do Brasil, mas o que vai realmente dizer em que lugar esse time do Santos está nesse momento é o jogo contra o Corinthians. É um clássico na Vila. Até antes do jogo da Portuguesa, eu tinha certeza que a gente ia perder esse jogo, tá? Eu ainda acho o Corinthians favorito. O Corinthians ganhou acho que de 3-0 do Mirassol. Mas o Santos apresentou uma melhora considerável. Vai jogar em casa com o apoio da torcida. Isso pode contar. De qualquer jeito, novamente, vocês não vão ver aqui uma análise imediatista se o Santos tomar uma saraivada do Corinthians. Tá? O Corinthians é muito favorito e não seria algo anormal, tendo em vista que o Santos tomou um baile do Palmeiras, tomou um baile do São Paulo e vinha embalado com 2 vitórias contra 2 times pequenos. Supostamente, né? Porque a gente ainda não ganhou o jogo da Copa do Brasil. Mas Portuguesa e Ceilândia são 2 times pequenos. Eu acho que há uma chance, o Santos pode surpreender o Corinthians, mas eu também não vou me surpreender se o Santos for derrotado. Se vencer, aí sim eu começo a advogar que o Santos mudou de patamar. E eu não vou começar a divulgar que o Santos pode ganhar o Paulista, porque são 2 coisas diferentes, né? É um salto de qualidade muito grande entre você fazer frente aos times grandes e você ser campeão paulista em cima de São Paulo, Palmeiras, o próprio Corinthians. Então é isso. O vídeo de hoje foi mais para comemorar um pouquinho, né? Para falar um pouquinho sobre essa vitória, que foi muito boa, mas também para que a gente não se iluda, saca? A gente venceu o time mais fraco do campeonato até agora e eu tô muito ansioso pro clássico contra o Corinthians, porque esse jogo, sim, vai dizer aonde o Santos se encontra em relação aos seus adversários grandes. É muito importante que a gente faça uma boa partida contra o Corinthians, mesmo que a gente não se classifique no Paulista, se a gente fizer uma boa partida contra o Corinthians, mesmo perdendo, até porque o Santos não corre mais risco de rebaixamento no Paulistão, o matemático até corre, mas Ferroviária não vai ganhar do Palmeiras no Allianz, o Guarani não vai ganhar do Palmeiras na última rodada, enfim. Inter de Limeira e Guarani, que estão atrás do Santos, se enfrentam. Tem confronto direto ainda em relação à Ferroviária, pega a Inter de Limeira depois. É impossível, na prática. Até porque nunca alguém que fez 12 pontos no Paulista foi rebaixado nesse formato, né? E só um que fez 11 foi rebaixado. O Santos está com 13. Então, mesmo que o Santos não se classifique, é bom que a gente mostre
que pode ser competitivo em relação ao Corinthians, porque isso nos dá uma moral para o Campeonato Brasileiro, né? Inclusive para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Então estou bastante ansioso. Vamos comemorar, vamos confiantes para esse clássico, mas sem muita ilusão, tá? Porque eu tô falando isso porque vocês podem estar muito iludidos com essa vitória, e aí se chegar contra o Corinthians e perder, tudo volta a ser uma porcaria como estava antes. Não. O Santos está jogando melhor, mas não melhor o suficiente para bater de frente com o Corinthians ainda. Tá? É isso que eu espero. Essas respostas que eu quero ter no clássico contra o Corinthians. Em que lugar que o Santos se encontra nesse momento? Tranquilo? Se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa aquele like, por favor, para fortalecer o algoritmo e o algoritmo recomendar os nossos vídeos. Eu não sei se eu devo postar mais algum vídeo durante a semana. O jogo da Copa do Brasil é só quinta-feira. Vou tentar postar alguma coisa até lá. De qualquer jeito, no dia do jogo da Copa do Brasil, a gente faz aquele nosso pós-jogo maroto de sempre. Tranquilo? Pra cima deles.